Pessoal, imagina essa cena. Jesus ele subindo no monte com Pedro, Tiago e João. De repente ele se transfigura numa luz muito forte e aparecem então duas pessoas do nada conversando com ele, Moisés e Elias. Agora, tem algo aqui que muita gente não se liga. Gente, Moisés ele tinha morrido há 1400 anos atrás. Como que ele apareceu ali? Bom, se você quer saber, fique comigo e nós vamos debater hoje as principais teorias e motivos possíveis do que o motivo por que isso aconteceu. Bora? Olá, pessoal! Muito bem-vindo de volta e muito bem-vindo você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Eu sou o pastor Rodrigo de Pina, se caso você não me conhece, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse fato. Quando Jesus ele está ali no monte, né, com Pedro, Tiago e João, e então ele se transfigura. E então ali aparecem as figuras de Moisés e Elias, tá? E como eu comentei agora na introdução, Moisés já havia morrido. Então, por conta dessa situação, muito questionamento se tem a respeito de como que isso se deu, como que pôde Moisés aparecer ali para Jesus naquele momento. Mas eu quero ler com você inicialmente esse trecho bíblico para que você esteja junto comigo familiarizado nesse contexto. Então nós vamos trazer ali as problemáticas, por que isso pode ser um problema e quais seriam então as possíveis soluções ou os possíveis caminhos para responder essa questão a respeito de Moisés, tá bom? Então vamos lá, isso você vai encontrar comigo no livro de Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler junto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando-os de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, né? Então, esse é o caso que aconteceu. Agora aqui nós temos algumas problemáticas. Por exemplo, ali em Deuteronômio, no capítulo 34, do verso 5 ao verso 7, ele vai dizer que Moisés, ele já havia morrido, ele havia sido sepultado pelo próprio Deus e o local do seu sepultamento era desconhecido. Quer dizer, Moisés já havia morrido. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem só é possível morrer uma única vez. Então, eu vou dar até um recorte aqui, pessoal. Esse verso, na verdade, acho que eu vou ler com vocês, tá? Ele diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, aqui cai por terra todo o argumento de que existe reencarnação, por exemplo, né? De que as pessoas têm que voltar e renascer num corpo, tá? Para que ela fique pagando os seus pecados, né? Então aqui é um verso que, biblicamente, está provando, está dizendo que o homem não morre de novo, tudo bem? Se você tiver, de repente, uma curiosidade, pastor, eu queria muito debater esse assunto, porque é um assunto que eu tenho familiares que creem nessa doutrina, eu queria entender como que a gente argumenta, quais são, sabe, as direções bíblicas a esse respeito.
você coloca aqui nos comentários e escreva: pastor, gostaria de um vídeo falando dessa questão de reencarnação ou algo do tipo, tá? Lembrando que a maioria dos vídeos, inclusive esse que eu estou fazendo, né, é resposta de algum comentário que alguém me fez nos vídeos, ou alguém da minha igreja que me pediu, ou a minha esposa que me pediu. No caso, esse foi a minha esposa que me pediu. Tudo bem? Mas, vamos lá. Bom, então, nós estamos entendendo aqui que o homem só pode morrer uma vez, tá? Moisés já tinha morrido, o homem só pode morrer uma vez. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, diz que quando as pessoas morrem, elas não sabem de nada, elas ficam inertes, né? É o que diz ali em Eclesiastes. É um versículo que tem complementação com outros, mas partindo daqui, quer dizer, o morto, então, ele não teria como interagir de maneira nenhuma, tá? E também ali em Deuteronômio, capítulo 18, do 10 ao 12, ali vai ter uma série de coisas que Deus abomina. E dentre estas coisas, uma delas é a comunicação com os mortos. Ele abomina isso. Aí você pode perguntar: pastor, mas se a Bíblia abomina comunicação com os mortos, então é possível se comunicar com os mortos? Ora, se a Bíblia está dizendo que não deveríamos fazer, será que é possível? Bom, não sei. Se você quer saber, peça aqui nos comentários, ok? Eu gostaria de um vídeo também falando sobre isso, e eu também farei, na sequência de vídeos, um falando a esse respeito. Tudo bem? Bom, mas então, pessoal, então temos aqui uma super problemática nessa questão. Então, Moisés já tinha morrido. A Bíblia diz que o homem só pode morrer uma vez. A Bíblia também diz que quando a pessoa está morta, ela não interage mais, né? E aqui também diz que Deus abomina conversar com mortos. Mas nós temos aqui Moisés aparecendo para Jesus diante dos discípulos, tá? Então, quais são as principais teorias que se é debatido nesse caso, como que Moisés apareceu ali, tá? Eu vou te dar duas teorias que são as que são mais faladas, e se você acompanhar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar uma terceira teoria, né? Uma terceira teoria que ela é muito louca, né? Que, enfim, é bem especulativa, chega à beira da ficção científica, mas eu acho que você vai querer escutar também essa terceira teoria. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeira teoria aqui. Essa teoria, a primeira, diz que, na verdade, nem Moisés e nem Elias, eles estariam ali fisicamente, né? Porque, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma visão, né? Quando nós lemos lá em Mateus 17, versículo 9, né? Jesus, eu vou até voltar aqui para ler, pessoal. Jesus, ele diz o seguinte, né? E descendo do monte, ordenou-lhes, né, aos discípulos, né? Ninguém conteis a visão, tá? Algumas traduções vão colocar viram, mas o mais correto seria visão, tá? Então, uma vez que ele está falando visão, então, não necessariamente ele quer dizer que eles estavam ali fisicamente. Que Deus apenas colocou uma visão para eles. E por que isso aconteceu? Por quê? Moisés, para os judeus, ele é considerado a lei, né? Por quê? Porque através de Moisés vieram os 10 mandamentos e todas as leis iniciais do povo judeu e tudo mais. Então, Moisés, ele é a maior autoridade da lei para os judeus, né? Então, Moisés, ele é quase que, vamos dizer, sagrado para eles, né? E Elias, que apareceu, Elias, ele representa os profetas, né? Então, Elias, para o judeu, eles têm uma visão de Elias como se ele fosse um dos maiores profetas que já existiu, né? Até pela questão que ele confrontou os profetas de Baal e de Azerá, né? Que caiu fogo do céu e toda aquela história, né? Então, quando Deus coloca essa visão para os discípulos, na verdade, era para que eles vissem que Jesus ele estava acima da lei, que é Moisés, e dos profetas, que era Elias.
isso é tão sério, porque quando Pedro fala para Jesus assim, mestre, você quer que eu construa o que eu monte aqui tendas para cada um de vocês? Na hora que ele fala isso, a palavra diz que vem uma voz, que é a voz de Deus, dizendo assim para eles, olha, este é o meu filho a quem me comprazo, ouça-o. Quer dizer, o próprio Deus está dizendo aí, olha, o meu filho a quem vocês têm que ouvir, né? Ele está acima de tudo isso. Tá? Então, na verdade, essa primeira teoria, que eu vou dizer que eu acredito que é a mais explicada e a mais aceita, é que, na verdade, eles não estavam ali. Então, era uma visão. E como era uma visão, então isso não quebraria nenhum princípio daqueles que Deus abomina referente aos mortos, por exemplo. Tudo bem? Então, aqui seria a primeira teoria. Agora, a segunda teoria é que, na verdade, seria que de fato ali Moisés, ele de fato havia mesmo ressuscitado e ele estava aparecendo ali para Jesus, de fato, em uma forma corpórea, né? Elias também estaria, mas como Elias ele foi arrebatado, né? Se você ler a história de Elias, você vê que ele foi arrebatado, então ele não conheceu a morte, então Deus estaria colocando ele ali fisicamente e Moisés havia ressuscitado. Tá? Nessa segunda teoria, quem a defende usa o texto de Judas no capítulo 9, o livro de Judas, né? Não é Judas Iscariotes, não é? O livro de Judas no capítulo 9, que vai dizer que Satanás ele disputou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, né? Que houve ali uma disputa. Então, quer dizer, se Satanás queria esse corpo, né? Segundo essa teoria, ele queria esse corpo para que esse corpo, então, ele não aparecesse ali no Monte da Transfiguração, que ele tinha planos para esse corpo que talvez não seria isso. E, na verdade, tem essa disputa do corpo porque Deus iria usar esse corpo para que ele aparecesse ressurreto, né? Agora, além disso, o que eles entendem aqui, né? Que nessa teoria Moisés, ele representaria aqueles que morreram na fé, mas ressuscitarão no final dos tempos, né? E já Elias representaria aqueles que seriam arrebatados vivos, tá? Então, essa seria a segunda teoria, né? Só que essa segunda teoria de que, de fato, era uma ressurreição, ela nos gera outro problema. Por quê? Ela vai dizer que se Moisés ele ressuscitou, então quebraria o que a Bíblia diz que Jesus ele é o primogênito que ressuscitou dos mortos, que Jesus seria o primeiro. Então a Bíblia cairia numa contradição ainda maior. Por isso que tem muita gente que não sustenta essa segunda teoria por conta disso, né? Por conta de que isso não seria possível. Entenderam? E agora, você que aguentou até aqui, tem a terceira teoria, que essa é a maior viagem de todas, né? É uma especulação, mas ela tem uma base, tá? É que, na verdade, tanto Moisés quanto Elias, eles viajaram no tempo. Que eles eram viajantes do tempo. Falei que era doideira. Mas por que tem essa teoria de que aquilo foi uma viagem do tempo? Eu vou explicar. Porque na Bíblia, ela dá... tanto na Bíblia quanto em alguns trechos ou livros apócrifos, eles nos trazem algumas bases bíblicas, né, para que isso talvez fosse possível. Por exemplo, quando você lê ali em Atos, no capítulo 8, versículo 39, ali é aquele momento onde Filipe, ele batiza ali o eunuco, né, e ele batiza e tal, e fala que depois que Filipe batizou o eunuco, a Bíblia diz que ele foi transladado, que ele foi teletransportado da onde ele estava para um outro local, tá? Isso está na Bíblia. Então, quer dizer, se a Bíblia relata que houve um teletransporte, e está na Bíblia isso, então começa-se a ter então uma teoria que talvez essa questão de viagem no tempo seria possível, tá? Loucura? Mas vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, tem um texto apócrifo que ele chama O Resto das Palavras de Baruque.
E ali vai contar a respeito de um amigo de Jeremias, né? Jeremias, o profeta Jeremias, né? Que profetizou que Nabucodonosor iria vir e dominar ali o povo de Judá e tudo mais, né? Ele tinha um amigo chamado Abimeleque, que eles conviveu ali com Jeremias nessa época. Para que esse apócrifo, ele vai dizer o seguinte, que para livrar esse amigo, né, Jeremias, para livrar esse amigo da possível levada deste amigo para a Babilônia, né, diz que Jeremias ora e esse amigo, ele acaba, ele sai para colher figos. Enquanto ele colhe os figos, põe numa bacia e ele cai no sono. Ele dorme. Quando ele acorda, ele percebe que ele foi transportado para 66 anos no futuro. Porque ele volta de onde que colhia figos, né? E ele começa a achar aquela cidade estranha, né? Aquela região estranha, como se muita coisa tivesse mudado. E aí ele encontra ali um senhor e ele pergunta, olha, onde que está Jeremias? Ele fala assim, Jeremias já morreu, né? Não, mas... aí ele começa a debater ali com ele, né? Ele fala, não, isso aconteceu agora, né? E ali mostra, né, que ele dormiu 66 anos. Aí até o homem questiona, mas como é que você prova isso? Não, eu acabei de colher figos. Aí o homem fala, não, mas não é mais tempo de figos, não estamos na época de figos. E ele mostra os figos maduros, né, que foram colhidos, né? Então ali mostra, claro que é um apócrifo, tá? Mostra ali que houve então uma viagem no tempo deste amigo de Jeremias, chamado Abimeleque. Não sei se você conhecia essa. Conhecia? Mas eu vou dar mais uma. Na nossa Bíblia mesmo, né? Quando nós falamos de Elias, né, relatado ali no livro de Reis, né? Deixa eu confirmar. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Só que vai contar mais à frente, tempos depois, né? Havia um rei chamado Jorão, e ele acaba recebendo uma carta de Elias. Só que Elias já havia sido arrebatado. Então surge a questão, como que essa carta, depois que Elias foi arrebatado, apareceu ali? Claro que existem algumas especulações. Primeiro, de fato, Elias volta do tempo, né, e entrega essa carta para o rei Jorão. Outra possibilidade foi que alguém reteve essa carta, né? Elias escreveu antes de ser arrebatado, alguém segurou essa carta, porque Elias disse, num dado momento, né, o rei Jorão vai precisar, e entrega essa carta para ele neste momento. Afinal, Elias ele era profeta, Deus falava com ele, então também tem essa possibilidade que alguém segurou a carta. Mas tem muita especulação de como e por que essa carta demorou tanto tempo, né? E dizem, né, que como Elias ele foi arrebatado, né? Elias foi arrebatado, então ele apareceria, né, ali naquele momento para Jesus, né, como se fosse um deslocamento do tempo, né? E em relação a Moisés, né, seria o seguinte, quando Moisés ele estava no Monte Sinai e ele ficou ali 40 dias, né, falando com o Senhor, que naquele momento no Monte Sinai, então ali ele foi movimentado temporalmente, né, ou atemporalmente, porque Deus está no atemporal, né? E ele foi levado neste momento a estar com Jesus ali, como se ele fosse um viajante do tempo. Então, Elias foi levado para Jesus no arrebatamento dele próprio, né? E Moisés naquele momento que ele estava com Deus no Monte Sinai. Então, ali seria essa teoria de que ambos viajaram no tempo, tá? Agora eu pergunto para você, o que você acha dessa teoria, né? Ou pergunta até mais, né? Qual das 3 teorias você acha que é a mais viável? Põe aqui nos comentários, escreva o que você acha, tudo bem? Bom, pessoal, então, para finalizar, a Bíblia, ela de fato, ela não vai ser exatamente clara do porquê que Moisés e Elias apareceram para Jesus no momento da transfiguração. E eu creio que de todas essas teorias, né, o que é o mais importante para nós é o motivo que eles apareceram. E de fato eu creio que era mesmo para mostrar para os discípulos ali que Jesus ele estava acima da lei e dos profetas, né, que ele é o Senhor, né? Eu acho que esse era a intenção
de Deus quando tudo isso aconteceu, até pelo fato de como Deus fala com os discípulos ali. Claro que, obviamente, você não precisa concordar comigo, a intenção era mostrar para você quais eram as teorias, né? Para que você tirasse base daquilo que você acha que é mais plausível. Tudo bem? Bom, pessoal, e eu vou ficando mais uma vez por aqui. Eu agradeço a sua atenção até agora. Peço que se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, curta o canal. Se você ainda não curtiu, se inscreva, né? Encaminhe para os seus amigos e nos ajude a crescer, nos ajude a expandir a palavra do Senhor, né? E nos ajude também com ideias, né? Daquilo que você acha interessante para ser debatido, né? Te aconselho, encorajo a você entrar no canal, dar uma olhada nos vídeos lá que nós já temos, né? Não temos muitos vídeos, mas já temos um acervo com vídeos legais, com shorts bacanas ali de vários temas, que eu creio que algum deles vai sim acrescentar no seu conhecimento e na sua vida aí, tá bom? Bom, fico por aqui, Deus abençoe vocês e os vejo logo em nome de Jesus.